Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Entrevistado da Semana do Brasil61.com. A partir de agora, você acompanha um bate-papo exclusivo com a epidemiologista Etel Maciel. Ela também é enfermeira, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo e pós-doutora em epidemiologia pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, além de pesquisadora do CNPq. Lembrando, em essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal Brasil61.com no YouTube. E não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir e compartilhar. Doutora Etel Maciel, muito obrigada por nos receber. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui conversando com você. Olha, o que já se sabe sobre a nova cepa do coronavírus e como se dá essa variação? Como isso deve impactar a vacinação e também a testagem, da Covid-19? Então, nós fomos surpreendidos, Paloma, logo no final do ano, pelo anúncio do Reino Unido, que tinham identificado essa mutação. É importante dizer para quem nos assiste que esse vírus, esse tipo de vírus, que é um vírus RNA, semelhante àquele vírus da gripe, que a gente, inclusive, tem que tomar vacina todo ano, porque ele se modifica muito, é um tipo de vírus que tem essa característica de fazer mutações. Ele está fazendo mutações, já existem milhares, mas nenhuma delas tinha mudado uma estrutura, ou esses são os principais problemas, quando ele consegue disfarçar, passar desapercebido do nosso sistema imunológico, né? Então, eles identificaram essa nova variante, e essa mutação, essa mudança que o vírus fez, que ele ganhou o nome de B17 ou B117, ele fez uma mudança naquela proteína S, naquelas espículas que o vírus tem, que formam aquela coroa dele, né? Naqueles espinhos. Então, ela fez uma mudança ali. E essa mudança que o vírus fez conseguiu tornar essa variante, né, essa B117, mais transmissível. Porque o que acontece? E a gente precisa explicar um pouquinho. A vacina, ela faz como se fizesse uma apresentação para o nosso organismo do vírus, para ensinar, para treinar o nosso organismo a como combater aquele vírus. Então, qualquer mudança que o vírus consiga, por exemplo, despistar o nosso sistema imunológico, é ruim, porque o nosso sistema fica confuso, não sabe se aquele é o mesmo vírus, se não é, então a resposta fica mais tardia, mais lenta a esse agressor. O Reino Unido identificou, e aí a Anvisa, na semana passada, fez uma nota técnica alertando os laboratórios do Brasil que tivessem um cuidado adicional, porque aqueles testes que usam só essa proteína S, essa parte, né, dos espinhos aí do vírus, como se fossem os espinhos, poderia dar negativo, mas a pessoa ter o vírus, só que ele está disfarçado. As empresas que usam, que tem a vacina, aquelas vacinas de RNA, como a da Pfizer, da Moderna, usam essa proteína S para apresentar para o nosso organismo como quem é o agressor, né? Para quando a gente se infectar, a gente já saber, né, como combater. Mas elas informaram que essa mudança não teve impacto na vacina, então está tudo bem. Mas aí nós ficamos sabendo, logo depois do Natal, de uma outra variante, a variante da África do Sul, que é um pouco mais preocupante, porque ela não fez só uma mudança, ela fez várias mudanças dessa mesma parte do vírus. E a gente ainda não sabe se isso vai ter impacto para as vacinas. Com certeza, o que a gente mais quer é a vacina, né, e que ela seja eficaz. Mas como que a senhora avalia essa iniciativa das clínicas particulares quererem adquirir a vacina? Isso é possível que ocorra antes mesmo dela chegar no SUS? Isso seria desastroso, né, porque a vacina, como eu estava explicando, ela não é um remédio que você tem uma doença e você usa para você se tratar. Ela é uma estratégia de prevenção. E ela só funciona se ela for coletiva, se muitas pessoas também se vacinarem, porque aí a gente cria aquela imunidade de rebanho, aquele bloqueio
né? A nossa estimativa no Brasil é que a gente precise de 70% da população vacinada para que a gente tenha essa imunidade. Então, a ideia da gente imunizar um grupo é para a gente fazer um bloqueio. Então, a vacina é essa estratégia coletiva de prevenção. E não seria justo que a vacina pudesse ser administrada, né, naquelas pessoas que pudessem pagar apenas. Então, isso é desastroso. Nós temos que vacinar as pessoas que precisam, aquelas pessoas que estão em grupos prioritários, aquelas que vão desenvolver uma doença mais grave, até que a gente vá atingindo 70% da nossa população. Em uma pandemia, nós precisamos de uma estratégia coordenada, centralizada, que possa, num curto período de tempo, vacinar o maior número de pessoas. Então, a vacina tem que ser pelo nosso Sistema Único de Saúde e tem que ser uma garantia do Estado, né? Não há problema, depois que isso for garantido, que a gente também tenha no serviço privado. Eu acredito que nós teremos, isso não vai ser um problema, provavelmente em 2022. Mas um acordo que foi feito, inclusive com as fabricantes, pela Organização Mundial de Saúde, lá no início do ano passado, foi que as fabricantes só venderiam para os governos, para que a gente pudesse evitar isso, porque senão alguma mutação em um país que não teve acesso à vacina pode colocar tudo a perder para o mundo todo. Ainda falando, né, sobre a vacinação no Brasil, o que precisa ser feito no nosso país para efetivar a imunização da população? Isso que a gente tanto espera, né? Então, Paloma, nós fizemos vamos colocar assim, no início a gente teve um erro de estratégia, né? O governo brasileiro, ele só fez a negociação com um fabricante, que foi a AstraZeneca, né? A AstraZeneca com Oxford, para aquela transferência de tecnologia com a Fiocruz, o que é ótimo. Isso em si não é ruim. O ruim é só ter feito com essa, porque como nós não sabíamos qual vacina que ia ter os resultados primeiro, né? Alguns outros países, a maioria, né, dos países desenvolvidos aí desse grupo do G20 que o Brasil faz parte, inclusive, negociaram com mais de um fabricante. Então, como a gente não fez nem com a Moderna, né, nem com a Pfizer, e estamos aí, o governo não efetivou ainda também esse acordo final, né, com a Coronavac, com o Butantan, que é o que a gente espera que isso seja feito o mais rápido possível, para que a gente garanta essas doses, já que os resultados, até o momento, né, são resultados muito bons. Então, é isso que a gente espera, que o governo, pelo menos, faça esse acordo com o Butantan, para que a distribuição seja nacional, né, já que a gente, inclusive, tem doses aí, e a gente vai precisar de mais vacinas, né, Paloma? Então, uma boa coisa para o Brasil fazer agora, talvez começar a negociar com a Janssen. A Janssen tem os resultados muito bons, eles estão prometendo uma finalização do estudo em janeiro, e é uma vacina de uma dose só, então, muito mais simples para a gente operacionalizar, né, principalmente em lugares mais distantes. Qual é o papel dos municípios no processo de vacinação e também depois no pós-pandemia? Então, os municípios, no nosso Programa Nacional de Imunização, né, nós temos a coordenação do governo federal, os estados e os municípios. Isso é muito bem organizado. Nós sabemos como fazer campanha de vacinação, temos muita experiência, então eu tenho uma tranquilidade, sabe, Paloma, porque eu acredito que nós não vamos ter dificuldade na operacionalização da vacinação. Então, como nós não temos ainda o acompanhamento, a finalização toda, né, da fase 3, é importante, e por isso é importante essa coordenação nacional, que nós tenhamos nos municípios e nos estados, onde vai acontecer as referências, por exemplo, se alguém tiver algum efeito pós-vacinal, né, se alguém apresentar alguma alergia, como nós vimos, são pouquíssimos casos até agora, mas é importante que as pessoas saibam, né, quando elas tomarem a vacina, aonde elas têm, se elas sentirem, se você sentir uma dificuldade para respirar, porque algumas pessoas são muito alérgicas, né, a gente pode desenvolver algum evento.
A gente pode desenvolver com qualquer outra vacina, mas nesse momento que a gente está numa campanha, numa vacina com uma aprovação emergencial, a gente precisa estabelecer todos esses lugares. Isso já é comum para outras campanhas. E é isso que os municípios vão ter que organizar. E também organizar salas de vacinação. Certo. Agora, no caso de algum problema, né, que o município tenha, por exemplo, a falta da segunda dose, como que o município deve agir na comunicação desses casos, né, de intercorrências? Esse é um problema sério. Esse aí é mais um problema de logística, né? Novamente, porque assim, cada município, de acordo com aquele plano que o Ministério colocou, né, que tem aquela população prioritária, cada município agora vai fazer a conta, né, de quantas vacinas quantos trabalhadores de saúde eu tenho? Tantos. Então, o governo federal já colocou a conta. Nós temos quase 6 milhões de trabalhadores da saúde. Então, esse grupo precisaria de, então, 6 milhões de doses, de 12 milhões de doses para vacinar 6 milhões de pessoas, né? No caso de 2 doses. Então, são essas contas que têm que ser feitas, né? Cada município está fazendo agora o seu próprio plano de vacinação, a maioria já deve estar com o plano pronto, e a ideia é isso, é que ele tenha, em todos aqueles grupos prioritários, qual é a estimativa da população que ele precisa vacinar, que ele tem que vacinar. E aí ele vai ter as doses de acordo com aquele número. É assim que sempre é feito. Com certeza. Agora, além, né, da ação dos gestores municipais, como os cidadãos podem agir para fortalecer o combate à pandemia? Seguindo, Paloma, as mesmas orientações que nós estamos falando, né, no ano passado, porque mesmo que a gente inicie a campanha, até que 70% da população esteja vacinada, vai demorar um pouco. Então, a gente vai precisar ainda seguir aquelas orientações de utilizar máscara. 2021 vai ser um ano que a gente ainda vai utilizar máscara, vai precisar fazer distanciamento físico, o álcool em gel e a lavagem das mãos vão ser nossos aliados, porque nós ainda, provavelmente, vamos começar a vacinação até a metade do ano. Talvez a gente tenha em torno, dependendo do ritmo da vacinação, né, de quantas pessoas a gente consiga vacinar por dia, mas para vacinar 70% da população, assim, o esforço é grande. Nos países desenvolvidos, a gente está acompanhando, né? Eles estão vacinando de 1 milhão e 500 pessoas por dia, por semana, E eles mesmos, né, estão fazendo avaliação, eles mesmos, que precisam de acelerar muito mais, de ter muito mais vacinação por dia. Então, vai depender um pouco disso, do tempo que a gente vai demorar para atingir essa imunidade coletiva. Bom, vamos continuar então, porque esse papo está muito bom. Falando agora do Exame Nacional do Ensino Médio, né? O Enem, que está chegando aí, previsto já para os dias 17 e 24 de janeiro, quando mais de 5 milhões e 700 mil estudantes devem fazer as provas. Essa movimentação de pessoas, ela é preocupante, né, professora? Muito preocupante, porque nós vamos mobilizar muitas pessoas, os candidatos, e também a gente não está nem colocando na conta aí, né, Paloma, as pessoas que vão estar ali para auxiliar os trabalhos, né, durante a aplicação dessa prova, que também são muitas pessoas. Então, no meio de uma segunda onda, nós mobilizarmos tantas pessoas assim, se movimentando pelas cidades, alguns candidatos, né, e candidatas que têm que inclusive viajar, né, de um lugar para o outro para fazer a prova, de uma cidade para outra. Isso eu considero muita irresponsabilidade, sabe, Paloma, nesse momento. A gente vai colocar muitas vidas em risco. Então, do tempo que a gente estava esperando para fazer o Enem, eu acredito que o governo já deveria ter criado uma outra solução para essa prova. Essa prova não precisaria ser presencial, a gente já deveria ter outras formas para se fazer isso, né? Agora, manter esse calendário no meio de uma segunda onda, com crescimento de mais de 40% das mortes no Brasil do mês de novembro ao mês de dezembro,
isso é colocar muitas vidas em risco. Então, assim, eu considero que é necessário que essa data seja revista, para pelo menos quando a gente tiver as vacinas, ou que nós tenhamos uma outra forma, outra modalidade para fazer essa prova. Retorno das aulas, como deve ficar? Retorno das aulas, a gente vai ter que fazer uma análise tendo em vista essa nova variante, né, Paloma? Ela traz uma preocupação a mais e eu acredito que e eu me coloco nesse grupo de que eu acho que a educação tem que ser prioridade, né, das nossas. Se a gente fechar as coisas, a educação tem que ser, as escolas, elas são prioridades, até porque a gente viu 2020 como foi, todas as dificuldades, né? No Brasil, a escola, infelizmente, ela é muito mais do que só o local onde as pessoas aprendem, né? E a gente ainda entra em 2021 com uma preocupação grande por conta desse momento. A gente não esperava essa segunda onda agora, né? Nós esperávamos que a gente fosse controlar a pandemia, que essa segunda onda chegasse um pouco mais depois de março, abril, né? E a gente foi surpreendido com novembro, dezembro, aumento exponencial de casos no Brasil. Então, considero bastante preocupante, e eu acho que sem uma política de controle, aí realmente nas próximas semanas, nós vamos colher, infelizmente, muito mais casos e mortes, resultado das aglomerações das celebrações de final de ano, né? Então, nós vamos ter que reavaliar. Eu, nesse momento, não tenho segurança para o retorno presencial nas aulas. Agora, em relação aos medicamentos, né? Como estão os estudos e quais são as orientações sobre possíveis remédios para combater a doença no estágio inicial? Por exemplo, o soro produzido em cavalos contra a Covid-19 e até os remédios já existentes que são utilizados para outros fins. Então, no momento, até hoje, né, dia 6 de janeiro, nós não temos nenhum medicamento aprovado contra a Covid-19 que tenha tido eficácia e segurança. Nós temos, como você falou, alguns estudos que ainda estão em fase 3, né, fase 2, fase 3. Temos esses promissores de soros, de imunizantes, anticorpos de longa ação, que é um medicamento aí da AstraZeneca, inclusive, e tem outras fabricantes que também estão estudando esses anticorpos de longa ação. Eles não seriam para uma estratégia de saúde pública, aí é a diferença, né, que a gente fala. Eles seriam utilizados para aquelas pessoas que têm diagnóstico, então, para tratar a infecção, né, e prevenir a doença grave e fatal. Então, esses anticorpos não seriam dados indiscriminadamente, teriam grupos específicos que eles seriam administrados. Mas a perspectiva é que esses estudos de medicamentos, principalmente esses de anticorpos, né, tanto os produzidos de soro como esses sintéticos que estão sendo produzidos por outras empresas, a gente deve ter resultados lá para abril, porque os estudos estão caminhando, né? E a previsão é que a gente tenha resultados abril, maio. Agora, a senhora até já comentou sobre isso, mas só para a gente encerrar mesmo. Uhum. Como a senhora vê o panorama atual, né, da pandemia no Brasil, panorama atual, e o que a senhora acha que deve acontecer e deve ser feito nos próximos meses? Olha, eu estou no grupo dos pesquisadores que eu acredito que a gente deveria, nesse momento agora, enquanto a gente não teve o colapso, porque nós estamos caminhando para um colapso no nosso serviço de saúde, enquanto a gente não tem esse colapso, a gente deveria fazer um lockdown, fazer uma restrição, e até porque nós estamos em férias, é um período que muitas pessoas teriam a possibilidade de ficar em casa, né, de não se locomoverem pela cidade, um período para que a gente diminuísse a aceleração do vírus, para que a gente pudesse começar com um pouco mais de tranquilidade. Nós, né, várias previsões matemáticas que estão sendo feitas,
que se a gente não tomar uma decisão hoje, janeiro vai ser trágico e fevereiro vai ser muito trágico. Que nós estamos caminhando com muitas contaminações, muita transmissão. A gente está na subida da segunda onda. Então, seria uma forma da gente interromper e começar a cair, diminuir essa transmissão do vírus. E nós estamos correndo risco, Paloma, de acontecer nessa segunda onda o que não aconteceu na primeira. Porque, como nós não temos nenhuma... Nós estamos praticamente com poucas medidas restritivas em todos os lugares, então a chance da gente ter um colapso no serviço de saúde agora, ela é real, né? Ela é real. Então, infelizmente, eu acredito que a gente deveria tomar uma decisão agora, ainda que infelizmente, a gente está acompanhando, né? O nosso clima político, ele não seja favorável para isso, mas seria uma medida para salvar vidas. Bom, nós chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Doutora Etel Maciel, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, Paloma.